Olá, alunos do segundo ano, sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de Física da semana. O conteúdo que estaremos abordando agora aqui serão gases, certo? Então vamos lá para vermos o que acontece. Dentro desse conceito, a gente vai ter que, líquidos e gases, de uma maneira generalizada, chamamos de fluidos, certo? Então, esse contexto ou essa situação que temos ali dessa abordagem, então vai distinguir, por exemplo, vapor e gases. Qual é a diferença? O vapor, por exemplo, é um estado de agitação a alta temperatura, que os componentes acabam se movimentando, diferente dos gases, que a temperatura ambiente tem essa consolidação. Por exemplo, o vapor de água, aí você vai estar tendo que aquecer a água para que você chegue nessa circunstância. Diferente do oxigênio, por exemplo, que ele está assim numa condição ambiente, certo? Quando vamos trabalhar com o conceito de gases, temos três componentes que aparecem: P, que indica pressão, V, que indica volume, e T, que indica temperatura. Ali na nossa equação aparece ali P1, V1, T1, P2, V2, T2. Então, o que acontece? À esquerda da equação, analisamos as condições iniciais que temos ali. À direita, as condições finais. Ah, professor, mas eu não vou lembrar dessa fórmula. Lembra pivete para um lado, pivete para o outro, tá tudo certo, beleza? Então, isso é a caracterização que temos ali dentro dessa equação, esses três componentes, que é a equação que trabalhamos dos gases perfeitos, certo? Então, a gente padroniza nesse conceito para estar verificando essas abordagens e aproximamos todos de uma realidade de adequação para todos esses componentes. Então vamos ali. A primeira coisa que temos é o volume, que é a quantidade de espaço ocupado por esse corpo ou objeto. Por exemplo, se você vai pegar uma bolinha de tênis de mesa, vai ocupar um volume pequeno, uma bola de futebol, um volume maior, certo? Então, isso que a gente tem ali como referência. A pressão, então, é uma grandeza escalar definida como o módulo da força aplicada dividido por unidade de área. Isso justifica, por exemplo, o fato de você, com o fio da sua faca, conseguir cortar um tomate e do outro lado gerar um pouco mais de dificuldade para fazer isso, certo? Então esse é o conceito de pressão. Nesse caso de gases, ele vai estar ocupando o interior de um recipiente, onde todos os átomos estarão colidindo contra a parede desse recipiente, parede interna. E aí o que você vai ter? Esse conceito definido como pressão, ok? Temos a ideia da temperatura, que mede o grau de agitação térmico das moléculas, então saímos dentro desse contexto. Um detalhe para trabalharmos em cima disso é o fator da temperatura, que devemos lembrar muito do Sistema Internacional de Unidades, cuja temperatura é definida em Kelvin, então há a necessidade de fazer a conversão, ok? Então vamos lá. Alguns componentes que aparecem ali, então são algumas circunstâncias que é interessante que vocês venham a dar uma olhada nessa tabela. Então ele vai estar mostrando alguns conceitos ali, como a ideia da transformação isobárica, cuja pressão é constante ao longo do processo. Uma transformação isométrica que teremos ali, aonde acaba transformando que o volume acaba sendo constante. Esse nome em específico você consegue estar trabalhando com uma transformação que é isométrica, isocórica ou isovolumétrica, é a mesma coisa, certo? Teremos ali também o conceito de uma transformação isotérmica, cuja temperatura seja constante ao longo do processo. E nas próximas aulas daremos uma olhada nessa transformação adiabática, mas fica um pouco mais para frente para vermos a justificativa desse componente. Então vamos aqui, ó, analisando esse gráfico simples, onde envolve ali dois eixos, aonde o da vertical indica pressão, o da horizontal indica volume. O padrão para volume é trabalharmos em metro cúbico, e isso que é definido a partir dos padrões iniciais, mas eu posso trabalhar com litro, se for o caso. O padrão para pressão é pascal, mas eu posso estar trabalhando com milímetro de mercúrio, centímetro de mercúrio, ATM, bar, então você consegue estar trabalhando dentro desses conceitos ali, certo? Então vamos analisar aquelas três transformações que vimos ali dentro do conceito. Percebam, vamos começar ali do ponto B para o ponto C. Então percebam que ali, para qualquer volume que seja, ele vai estar se mantendo igual. E ali você consegue perceber pela esquerda do gráfico que está tendo aumento da pressão, mas o volume é constante. Transformação essa dita como
isométrica, isocórica ou isovolumétrica. Então, assim, uma circunstância que isso acontece na prática, uma panela de pressão, quando você está fazendo uma feijoada, quando você está fazendo um barreado ou quando você está fazendo uma carne de panela. O que acontece ali? Você vai estar tendo a ideia do cozimento, por exemplo, no recipiente, mas o recipiente não vai expandir, a panela de pressão não vai explodir, por exemplo. Então, isso é uma caracterização que temos ali, certo? Quando a gente avança do ponto C para o ponto A, percebam que dessa vez é a pressão que está sendo constante, então o meu volume está reduzindo. Então isso é uma caracterização que temos ali, certo? Então aí a gente vai estar trabalhando com uma transformação definida como isobárica. E o que pode definir a ideia da transformação isobárica? Quando você enche uma bexiga, por exemplo, e coloca ela no congelador, a temperatura vai baixar. E aí o que acontece? Está sujeito à mesma pressão, mas o volume dela vai acabar encolhendo. E assim, ó, agora vamos ali do ponto A para o ponto B, percebam que eu tenho uma certa curvatura nesse gráfico. Essa curvatura a gente chama de isoterma. Então aí temos ali esse contexto de uma transformação isotérmica. A temperatura é igual, certo? Então isso é caracterização. Mas se formos definir ali entre o ponto A, ponto B, ponto C, qual será que tem a maior temperatura? Então já vamos ver isso aqui, ó. Então, retomando do ponto A para o ponto B, transformação isotérmica, tá? Transformando do ponto B para o ponto C, isocórico, isométrico ou isovolumétrico. Do ponto C para o ponto A, transformação definida como isobárica, certo? Então vamos pegar aqui, ó, numa situação que temos ali, onde vamos fazer a abordagem e fazer algumas análises. Mas para isso, vamos avançar ali do ponto A para o ponto D, do D para o C, do C para o B e do B para o A, certo? Então vamos avançar nisso. Percebam ali, aquele 200K representa ali a temperatura em Kelvin, que é a isoterma que passa pelo ponto A, certo? Então assim, isso temos como característica. Perceba ali também a condição que temos ali da pressão. Note que a pressão ela vai diminuir do ponto A para o ponto D, certo? O meu volume ele vai expandir, porém a minha temperatura acaba sendo constante. Então existe a possibilidade de calcular esses componentes. Então assim, ó, volume é pressão inicial, temos ali que vale 6. Volume inicial, associo a letra A. Se para a esquerda vale 6, que indicando que a minha pressão P vale 6, para baixo temos que o nosso volume vale 0,5, então conseguimos fazer essa correlação. E assim, percebam como tem uma curvatura, então estou sujeito a uma isoterma. Então, naquela equação inicial que vimos, basicamente o termo em T desaparece. Então, vai ficar PV em condições iniciais, ou no ponto A, igual a P vezes V no ponto D, ou condições finais. Então, assim, ó, temos ali a pressão P que vale 6, volume V que vale 0,5. Vamos avançar ali para o ponto D, certo? A minha pressão P para esse ponto, vejam ali na vertical que ela vale 2. Para baixo, eu não tenho ponto em específico, então não consigo definir quanto que vale. Mas pela equação a gente consegue definir lá. Então vai ficar PV do ponto A igual a PV do ponto D. Basta substituir. Fica ali então. Daí eu quero que vocês façam isso no caderno de vocês. Então vai ficar como ali 6 vezes 0,5 é igual a 2 vezes V, que eu não sei quanto vale. Ao fazer ele então 6 vezes 0,5, isso vai dar 3, que é igual a 2V. O 2 está multiplicando, passa dividindo, temos então 3 meios ou 1,5. Achamos então a determinação do nosso volume, certo? Então agora vamos avançar ali do ponto D para o ponto C. Percebam que dessa vez o meu volume é constante, certo? E a minha temperatura estará aumentando. Quanto que vai ser a minha temperatura? Eu não consigo definir esse ponto a princípio ali. E eu também não consigo definir o valor da pressão, mas poxa, como que a gente vai calcular? Por enquanto eu não tenho ferramentas para fazer isso, tá? Mas vamos avançar ali do ponto C para o ponto B. Então percebam que mais uma vez estou sujeito a uma isoterma, então a minha temperatura é igual, então eu vou estar associando a minha pressão e o meu volume no ponto B com a minha pressão e também ali o meu volume do ponto C.
Olha, se a temperatura é igual, então eu tenho meios para fazer essa definição. Então vamos lá. No ponto B, então aqui eu vou estar trabalhando com 6 vezes 1, que isso vai dar 6, que é igual. No ponto C, que teremos ali então 1,5 vezes P, que eu não sei quanto vale. Então olha como que vai ficar. Vai ficar de um lado a equação 6, do outro vai ficar assim, 6 igual a 1,5C. Esse 1,5 que está multiplicando passa para o outro lado, então dividindo, e teremos então ali para esse ponto C, a minha pressão ali vai estar valendo então o equivalente a 4. Então temos essa definição, certo? Tendo isso como referência, então a gente já consegue estar diagnosticando a ideia da isoterma. Então vamos voltar nesse componente. Perceba que dessa vez ali do ponto C para o ponto D, eu vou ter aqui que essa correspondência do meu volume é igual. Então o que vai estar ocorrendo? O V não precisa aparecer na nossa equação. Então a gente vai ter aqui P divididos por T no ponto D é igual a P divididos por T no ponto C. Vamos substituir os valores. Aqui, a minha pressão ali no ponto D vale 2. E eu vou ter que a temperatura, olhem lá na parte de cima do gráfico, vale 200. Então vai ficar aqui 2 divididos por 200. Do outro lado, olha o que vai acontecer. A nossa pressão vale 4 e eu não sei quanto vale T. Então vai ficar assim, 4 divididos por T. Olha como que fica. Então teremos ali 2 divididos por 200. Do outro lado vai ficar então 4 divididos por T, que você não sabe. Ao multiplicar cruzado, vai ficar ali 2 vezes T, que é igual a 200 vezes 4. Por isso que eu peço para vocês que façam no caderno e vão acompanhando o meu raciocínio, ok? Então, assim, até deixei dessa forma para que vocês consigam ir verificando isso e consigam fazendo a abordagem no próprio caderno de vocês. Então, o que acontece ali agora? Então, agora vamos ali isolar a minha temperatura. Então, vai ficar aquele valor que vai estar multiplicando o 2 vezes T. Então, eu jogo 2 dividindo. Passa, então, a 800 divididos por 2, temos a minha temperatura da outra isoterma, que vale, então, 400 Kelvin. Então, dobrou a temperatura, tá? E do ponto B para o ponto A, temos ali uma transformação definida, então, como isobárica, certo? Então, percebam o que eu quero que vocês analisem nesse gráfico. Eu tenho duas isotermas, DA até D, e depois eu tenho a outra isoterma, que vai de C até B. Qual que é a mais quente? Vocês perceberam que fazendo os cálculos ali, a isoterma BC, ela é mais quente do que a isoterma AD. Mas como que eu posso definir isso? Então temos aqui essa equação que ela vai estar apresentando o seguinte: a isoterma que estiver mais próxima da origem do gráfico, ou seja, do zero, é a isoterma mais fria. Quanto mais ela vai se afastando, mais quente ela vai ficando. Por causa dessa conceituação, eu tenho ali três isotermas, T1, T2 e T3, onde a isoterma mais longe da origem é a T3, que tem a temperatura maior do que todo mundo. Comparando, a temperatura da segunda isoterma, que está no meio, ela é menor do que a temperatura de T3, mas ela é maior do que a temperatura da isoterma T1. Então, todas as duas, T3 e T2, têm ali a temperatura maior do que a isoterma T1. Certo? Então é isso que temos como referência. Às vezes não precisa você saber as informações de valor numérico, mas tem que ser intuitivo, que você saiba que o objeto que a isoterma mais próxima da origem é a mais fria e a mais longe é a mais quente. Voltando então desse segundo gráfico que temos à direita para a esquerda, aí é justificável encontrarmos ali que aquela segunda isoterma BC tem uma temperatura de 400 Kelvin. Mas assim, se eu encontrasse uma temperatura menor do que 200, alguma coisa você fez errado no cálculo, então reveja seus conceitos, porque em algum momento o que era, por exemplo, ali uma divisão, você jogou multiplicando ou vice-versa. Então sempre atento com isso, tá? Então vamos aqui a alguns exercícios para a gente colocar na prática o que acontece. Olha ali então, exercício do vestibular do DESC. Um sistema fechado contendo um gás ideal sofre um processo termodinâmico isobárico, provocando mudanças de temperatura de 200 graus Celsius para 400 graus Celsius.
Assinale a alternativa que apresenta a razão aproximada entre o volume final e o inicial desse gás. Muito bem, vamos dar uma olhada lá. Primeira consequência que temos dessa circunstância, percebam ali então a temperatura, está definida em Celsius, precisa obrigatoriamente converter para Kelvin. Como que fazemos isso? Lá no começo do ano, vimos que tem uma equação, e a equação ela é definida assim, como TK igual a TC mais 273. Então, o que fizemos? No primeiro momento, ali é para achar T1, então fica ali, ao invés de TC, passa-se 200, 200 mais 273, resultando em 473, e depois, para T2, teremos ali então 400 mais 273, trabalhando então com 673 Kelvin, ok? Tendo isso como referência, vamos avançar. Como uma transformação é definida como isobárica, ou seja, a minha pressão é constante, ela não precisa aparecer na fórmula. Então aparece só a relação ali entre volume e temperatura. Então é isso que temos ali como referência, ok? Tendo isso, o que acontece? Vamos avançar no nosso sisteminha de cálculo ali. Para fazermos isso, então vamos deixar assim, de um lado apenas a temperatura, do outro lado apenas o volume, porque afinal de contas ele quer saber essa razão, certo? Então assim, ó, eu só inverti de lugar o V1 e o T2, então eu só fiz isso, certo? Então o que acontece? Agora eu substituo pelos valores numéricos. Então assim, o que acontece? A temperatura maior, ou a temperatura dita como final ali, vale então 473. A temperatura dita ali como inicial vale ali então o correspondente a 473. Ao fazer a divisão, vamos chegar que esse valor ali vai dar 1,42 aproximadamente ali, certo? Então isso é a caracterização que temos dentro desse conceito. E dentro dessa temática, temos ali então que a nossa resposta é a letra C, ok? Então muita atenção nesse componente, porque se você não fizer as conversões, você vai chegar numa resposta errada, certo? Seja o valor da letra B ou seja o valor da letra D. Então assim, muita atenção com isso, ok? Vamos ao nosso próximo exercício? Então, assim, ó, vamos lá. Uma questãozinha do vestibular de Santa Catarina. No estudo de termodinâmica é apresentado um gráfico do comportamento de certa massa de gás, considerado ideal, que é levado isotermicamente do estado A para o estado B. Então ele quer saber a pressão do gás em ATM no estado B. Então vamos dar uma olhada. Sempre a leitura gráfica é de fundamental importância dentro desse contexto que temos aí da termodinâmica, certo? Não chegamos necessariamente a ver termodinâmica ainda, mas estudo de gases, mas assim já estamos caminhando para chegarmos lá. Mas nas próximas aulas iremos ver de maneira mais adequada isso. Então, o que temos aqui como referência para trabalharmos e verificarmos ali? Então, pega o ponto A e o ponto B como referência. Como é uma isoterma, a temperatura é igual, ou seja, a temperatura é constante. Então, você vai cortar o T da nossa fórmula. Então, vai ficar PA vezes VA é igual a PB vezes VB, casa os valores. Então, assim, no ponto A, perceba que o 6 está casado com 1. E perceba que no ponto B, o 4 vai estar casado com a interrogação. Então, olha o que temos ali como referência. P1V1 igual P2V2, ou PAVA igual a PBVB. O que fazemos ali como referência? Vamos substituir. Então, ali, o valor no ponto A para a pressão vale 6, o volume vale 1. Beleza? Já coloquei nos dados ali. Agora, pressão e volume no ponto B, a pressão eu não tenho, mas o volume eu sei que vale 4. A minha pressão eu vou deixar ali como interrogação mesmo. Então o que eu faço? Equaçãozinha do primeiro grau. 6 vezes 1 que vai dar 6, certo? E o 4 que está multiplicando passa dividindo. E ao fazermos 6 divididos por 4, teremos ali como resposta 1,5 ATM. Nossa resposta então, letra D. Por que eu usei ali ATM? Porque no nosso gráfico a representação da pressão é dada por ATM. Então, sempre atentos com isso, ok? Então, é isso que temos como referência nessa questão. Terceira questão, para a gente finalizar ali. Então, Universidade Federal de Pernambuco. Um recipiente com 16 litros contém um gás ideal a uma pressão de 30 atm. Calcule a pressão final em atm, sabendo que o volume do recipiente passa para 8 litros e que a temperatura absoluta final é a metade da temperatura absoluta inicial. Muito bem, muitos dados, dessa vez não conseguimos desconsiderar ninguém. Então precisamos estar trabalhando com pressão, volume e temperatura, tanto em condições iniciais quanto finais. Um detalhe que temos ali, no
componente inicial, o volume vale 16, a pressão vale 30. No componente final, volume vale 8, pressão eu não sei, mas olha o detalhe da temperatura, muita atenção nisso. Olha, a temperatura final é metade da temperatura inicial. Mas assim, qual é a temperatura? Gente, não precisa se incomodar muito em relação a isso, mas assim, trabalhe sempre com valores para você fazer a substituição de maneira que seja pequeno os valores. Vamos pegar aqui, por exemplo, o número 1 e o número 2, só como referência. Vamos imaginar que a temperatura inicial vale 2, só como referência. Só que a temperatura da final, percebam que é a metade. Quanto que seria metade de 2? 1. Então, assim, trabalhe sempre com um número pequeno e deixe mais prático a sua vida. Então, olha o que a gente vai estar trabalhando aqui. Ó. Então, dentro desse contexto, temos ali, então, a pressão inicial que vale 16, o volume que vale 16, a pressão que vale 30 e a nossa temperatura vale 2. E vai cair pela metade da temperatura. A metade de 2 vale 1. Olha como é um valor tranquilo para estar trabalhando com um número pequeno. E olha ali agora o que temos ali. Ó, a pressão, que eu não sei quanto vale, volume vale 8, que vimos ali, e a temperatura vale 1. Olha como é valores práticos. O que eu faço? Eu pego e efetuo a divisão. Ó, 16 divididos por 2, dali que surge o 8. Mas olha, gente, que legal. Está aparecendo 8 de um lado e 8 do outro. O que podemos fazer? Simplificar. E temos que a pressão ali é igual a 30 atm. Agora note que em relação ao que era a pressão inicial, a pressão não mudou. A pressão se manteve constante. Isso quer dizer o quê? Que temos ali que esse gás está sofrendo uma transformação definida como isobárica, ok? Então é isso que temos como conteúdo dessa aula, reforçarmos um pouco esse contexto de gases, que eu acabei gravando o áudio e encaminhando para vocês na semana passada, mas pelo menos assim agora vocês têm um conteúdo de cunho visual, que fica mais prático para vocês fazerem as observações, ok? Então eu fico por aqui, um grande abraço então e bons estudos. Nos vemos então na aula da próxima semana.